Oi, vocês estão aqui no Lá Fora Cast. Eu sou a Marielle e estou aqui com a Vanessa Oi, gente. e com o Pedro. Oi, pessoal. Nós somos 3 psicanalistas, nós fazemos parte de uma sociedade de psicanálise que é afiliada à IPA, International Psychoanalytical Association, que foi a associação fundada por Freud em 1910. E hoje a gente está aqui gravando um lugar especial que a gente pensou que fazia sentido tanto para esse episódio quanto para a gente, que é numa universidade. Pode ser qualquer universidade, não parece? Pode ser qualquer uma. Alguma. A que você estudou, a que eu estudei, a que a avó estudou, a que você estudou. Mas a gente está aqui na Unicamp, no IEL, Instituto de Linguagem, e também isso faz sentido. O IEL é aqui em Campinas, na Unicamp, o instituto que tem mais gente que estuda psicanálise, no caso, uma psicanálise mais lacaniana, junto com as questões de linguagem. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que é um tema que continua uma conversa que já tivemos no episódio que a gente fez sobre adultecer. A gente fez um episódio falando sobre... Era uma perspectiva minha, assim, que eu sentia que tinha muito na cultura uma grande romantização, uma espécie de idealização da juventude. Na juventude no sentido da falta de responsabilidade, falta de contas para pagar e tal. E que eu achava que tinha alguma beleza também na vida adulta. Na segunda-feira, no boleto, enfim, nessa aquisição de autonomia, responsabilidade e levar a vida com as próprias pernas. Mas hoje a gente vai falar de um conceito ou uma ideia que é bastante tratada, eu acho que dentro das análises de cada um, que é a criança no adulto. E aí eu queria começar com um meme que eu acho engraçadinho, tem vários desses nas redes sociais, mas tem um que é assim: eu com 14 anos. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei tudo da minha vida, deixa que eu faço. Aí eu com 40 anos, alguém me fala exatamente o que eu tenho que fazer? Então, esse é um pequeno estímulo para a gente pensar uma situação que eu acho que acontece muito, eu ouço bastante no consultório, não sei vocês, que é as pessoas adultas, a partir de uma certa idade, vou chamar de adulto não universitário, mais para frente um pouco, em que a gente se percebe tendo bastante partes infantis ainda. E eu estou chamando de infantis partes em que a gente não tem certeza, em que a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. Eu tenho a impressão que isso aparece com uma grande força quando você tem filho, porque a criança olha para o pai, para a mãe ou para o adulto cuidador como uma pessoa que tem todas as respostas e todas as certezas. E de alguma forma, mãe e pai encarna esse PJ, né? Essa função, assim, meio trabalho, de dizer sim, pode, não pode, como se você tivesse certeza. Só que dentro de você não é assim. Você está o tempo todo na dúvida, às vezes menos, às vezes mais. Mas eu queria falar sobre isso hoje, a criança no adulto. O que podemos falar sobre isso? Pedro, Vanessa? A universidade, será que é um lugar intermediário de passagem? Estava aqui com essa ideia de... Será que é um lugar onde essa convivência entre partes que tem que lidar com a realidade, com o estudo, com a liberdade, mas também onde pode haver extravasamentos do infantil, da sexualidade infantil, psicanalítica? Não sei, estou aqui pensando influenciado pelo campus da Unicamp, pelo grafite das paredes, pelas festas, pelos cartazes de festa, do lado de cronogramas de aula, de cursos, tudo convivendo lado a lado aqui nas paredes da universidade, né? Então, essa fala da Marielle, voltando um pouquinho sobre 14 anos eu sei exatamente o que eu vou fazer e 40 anos alguém, por favor, me guia, me fez lembrar de um filme que se chama Drive My Car. Vocês assistiram? Não. Né? Dirija meu carro. Ou dirigindo meu carro. Né? Alguém dirigir para mim. E é um filme interessante, é baseado num livro do Murakami, que é um escritor japonês que eu gosto muito. E é uma situação
em que um cara super adulto, no sentido de que ele sente que ele tem todas as coisas sob controle, ele está tomando todas as ações necessárias, e ele perde o grande amor da vida dele, fica viúvo. E ele é um diretor de teatro, e aí ele deprime, fica muito mal, e convidam ele para fazer dirigir uma peça numa cidade. E a hora que chega lá eles falam, só que você não pode dirigir. Dirigir carro. Dirigir carro. Toda a sua mobilização aqui, você vai ter um motorista. E ele fala, como? Que ridículo, por quê? Ah, porque teve um acidente, um dos nossos diretores, sei lá, atropelou alguém e nós tivemos que nos responsabilizar, e a partir daí nós começamos a contratar um motorista, e essa é uma coisa. E aí ele vai para o banco de trás, e uma moça de 23 anos, e ele é um homem assim, sei lá, de 50 e pouco, 60 anos, e uma moça de 23 anos é a motorista dele. Então eu acho que é uma metáfora muito legal, né? Porque aí ela vai guiar, e ele resiste muito a isso. Ele não quer ser dirigido por ela, porque ele é o diretor da vida, das pessoas, ele escolhe, ele manda. E ela fica... Inclusive ele fez questão de pegar um hotel bem grande, bem longe, porque ele queria dirigir bastante para ficar muito tempo sozinho. E aí ela vai com ele, né? Então eu achei muito legal esse filme, porque tem essa ideia de repente, quando menos se espera, alguém está dirigindo de alguma maneira a sua vida. E eu acho que quando você se torna adulto e tem filhos, por exemplo, eu, por exemplo, sinto a minha vida muito dirigida pelo meu filho. Porque por mais que eu eduque, eu tenho que me adaptar a todas as necessidades, a todos os horários, a tudo que ele precisa. Eu tenho que ser muito mais dirigida pelas necessidades dele. Ele fala, corta, vamos fazer de novo que não foi bom, mãe. Vamos tentar de uma outra vez, agora você é mais amorosa comigo. Exatamente. Então, assim, eu sinto que... E aí ele vai me guiando, né? Opa, exagerei. Opa, aqui foi legal, vamos. Né? E põe na aula de não sei o que, eu escolho, aí não rola, ele não gostou, não funciona, aí escolhe não sei o que, sabe, que eu acho que a gente pode falar um pouco disso, porque isso ao mesmo tempo que, ok, é super legal ter filho, mas é uma coisa assim que ocupa todo o espaço e você sente que você não está dirigindo de fato, e eu acho que esse filme foi muito legal para pensar nisso. Eu ouvi uma pessoa falar recentemente, falou desse ressentimento, não foi um ressentimento, mas falou assim, nossa, é foda, né, você não poder ser adulto na melhor fase da vida, quando você tem filho. Adulto no sentido de que você tem no fim de semana festa de criança para levar, e o basquete, e a aula, e o horário de dormir, e a comida, etc você e tal. Você tem que manejar isso o tempo todo. Sim, e eu acho que isso que você falou, Pedro, eu sinto isso, não sei se vocês sentiram, eu senti muito a faculdade como esse espaço de transição. Tirar a carta. Tirar a carta, você dirige agora, só que ao mesmo tempo a faculdade, no melhor dos cenários, que eu acho que talvez tenha sido um pouco a nossa experiência de poder, por exemplo, só estudar na faculdade, né? É um momento em que você tem essa carta de motorista, só que tem partes da vida adulta que ainda não te cabem completamente. Né? Gente, só fazendo um parênteses, o de faculdade é o próximo. Porque a gente está Você vai misturar muito, aí não vai ter o que tá. Mas tá deixa essa parte aí da Vanessa, Dani, na edição. Mas eu pensei, a Vanessa com todo esse filme, como é que chama? Drive My Car. Drive My Car. Fiquei pensando como na clínica psiquiatria ou psicanálise, o impedimento em relação à direção ou problemas dentro da área de você ser condutor, como esse tipo de sintoma é frequente. Como é comum que alguém diga, eu não consigo pegar o carro, não consigo pegar minha moto. Ou eu não dirijo. Tem gente que chega falando assim, eu não dirijo. Não que não possa ser uma escolha legítima, mas acho que é uma área de um resto diurno usado preferencialmente para mobilizar material inconsciente infantil, no sentido de... Alguém me leva. Um desamparo, necessidade de ser levado.
pacientes mais graves, eu estou lembrando de pacientes mais graves que eu já acompanhei, de ter algum tipo de quebra, de precisarem de internação de fato. Uma das grandes conquistas é eu conseguir voltar a dirigir agora, esse fim de semana. Então tem alguma coisa nesse... Ou problemas relacionados a você como condutor, sua relação com a lei. Perder a carteira, Pedro? Perder a carteira, dirigir sem carteira, impasses Tem com... pessoas que fazem isso. Impasses com o Detran. O trânsito, eu estou pensando agora, o trânsito e a carta talvez é um grande campo símbolo de matéria-prima representacional para autonomia, independência, ou então para que o infantil extravase por aí, para que se manifeste a partir desse par, conduzir, ser conduzido, ou ser fiscalizado enquanto conduz. Um tema grande. Não é? Quando na nossa geração, eu pelo menos acho que todo mundo queria dirigir, né? Todo mundo. Assim, eu queria muito, eu achava que o legal de ser adulto é que eu poderia dirigir. Hoje em dia é meio brega. Hoje em dia, os jovens não querem dirigir. Eu acho que em todos os sentidos. Não sei, é que tá na bicicleta agora. Mas tem muita coisa mas tem Uber, do né? ambientalismo, da sustentabilidade. Mas assim, tem outras opções também que não tinham na nossa época. Eu acho que tem uma Tinha. coisa de também não querer tanto dirigir a própria vida em todos os sentidos. Eu não queria dirigir como a geração anterior dirigia também sua vida, né? Acho que talvez tenha uma crise. Não estou dizendo que não estou colocando um valor moral, mas eu acho que tem uma relação diferente com essa direção. Pode ser. Vocês não acham? Eu acho que sim. Mas o que eu pensei muito nesse episódio, quando você falou Drive My Car, eu achei que você ia dizer sobre isso, é uma outra camada dessa ideia de um homem de 50 anos, estabelecido e tal, sendo dirigido por uma moça jovem, né? É que eu acho que muito das nossas coisas na vida adulta são dirigidas pela nossa criança interna. Sim, também. A gente se acha muito adulto e em algumas camadas a gente até se torna. A gente paga deliciosamente imposto de renda, estamos em abril, adoro. A gente paga DARF, né? Algumas pessoas têm carta de motorista, outras não, né? Mas tem partes nossas que são dirigidas por uma criança interna que a gente também não tem muita visibilidade, às vezes é só quando ela aparece que você fala, o que é isso? O que é essa parte que não condiz com a minha vida que parece adulta, né? É o conceito da Marion, né? Acho que vale a pena citar como é que ela desenvolve. Você conhece mais para falar? A Marion Minerva é uma psicanalista de São Paulo e ela usa bastante essa expressão, a criança no adulto. E eu acho que ela ajuda muito na clínica. Eu uso muito não necessariamente essa expressão, mas essa ideia de que, tá bom, você está falando isso, essa é uma parte adulta, consciente, racional, tal, que está pensando isso. Mas a criança em você está pensando ou conduzindo as coisas de outro jeito. E essa criança, ela é extremamente marcada, é isso que eu fiquei pensando, de todas as questões da sua história com pai e mãe, a sua posição de saída, né? Freud fala que a criança tem uma saída do complexo de Édipo e isso vai determinar muitas coisas em relação à sua posição na sexualidade, tanto orientação sexual, quanto a sua própria identidade de gênero, quanto as nuances da sua vida, da sua sexualidade. Isso é algo que se coloca na infância e que vai continuar conduzindo sua vida adulta. E que você pode fazer análise, ler, às vezes a gente conversa sobre isso, né? Até que ponto que é possível desconstruir algumas coisas? Porque tem fundamentos de como a gente foi feito, que é muito, não sei, sedimentado. Esse tema tem muito a ver com a ideia do complexo edípico, na minha opinião, porque estou lembrando de ter uma paciente que eu acompanhei um tempo em análise. Ela já era assim, mulher feita, diretora de uma empresa fora do país, muito bem sucedida, construiu sua vida profissional e a vida afetiva, familiar, mãe de um monte de filhos também, mas sempre com uma má relação com os pais. Tanto os pais biológicos quanto as imagos parentais que sobrevivem e que a gente projeta em certas figuras da nossa vida também, né? Então sempre tinha algum tipo de ranço, de rancor, que não se esclarecia. Ela falava os motivos de qual tinha sido a briga do
daquele jantar, daquele feriado, eu tentava pedir para ela detalhar, falar um pouco mais, ela falava. Não dá para entender. Escapava alguma coisa de um ressentimento, de uma raiva, uma irritação. E depois a gente passou para online, então ela já estava fora. Um dia, muito tempo depois de existir essa questão, mas muito tempo depois mesmo, começa a vir um sonho, daí outra coisa, daí abre um lugar da fala dela que ela começa a dizer assim, você sabe, eu acho que eu tenho raiva dos meus pais porque eles vão morrer. E ela não estava sentindo isso como um fato da vida, da ordem natural, da realidade antropológica e dos entes vivos. Ela sentia que o fato deles morrerem era alguma coisa que eles estavam operando contra ela. É porque eles já morreram. Eu vou morrer pra te deixar sozinha. Eles já morreram. Nossa, mas quando tocou nisso, ela falou assim, meu Deus, você não pode ser isso. Essa é a coisa mais infantil que eu já falei na minha vida. Não é? Será que eu penso isso mesmo? Não, eu penso isso mesmo. Mas ela se achou muito criança, né? Ela encontrou a criança no adulto aí, no caso, extremamente ressentida, sendo que objetivamente... Não fazia nenhum sentido. Ela já estava assim, muito emancipada, muito autonomizada, muito responsável, independente, mas sobrava, né? Sempre estava algum tipo de camada do infantil, que é isso que a análise vai tentar rastrear. Eu me lembrei, com o seu caso, me lembrei de um exemplo da Marion, que é essa psicanalista, né, que a gente está falando, trabalha muito com esse conceito. Ela trouxe um exemplo uma vez que guia muito a minha clínica, que é assim... Guia no volante? Guia no volante. Marion foi minha supervisora, adoro ela, e ela está presente. Tem esse tema também, né? Formação analítica. Também guia, né? E, enfim, a Marion trouxe um exemplo que é o seguinte: um homem chega em casa, marido, e deixa a calça dele em cima da cama. A mulher, paciente dela, sei lá, uma paciente qualquer, nossa, enfim, um modelo para pensar. Tá no livro, né? Está no Acho que Transferência contra Transferência. A mulher chega e vê a calça em cima da cama. Quando ela vê a calça em cima da cama, ela entra num surto. Ela fica muito brava, muito agressiva e briga muito com esse marido. Uma desproporção. Uma desproporção. E aí, analisando isso, né, fazendo esse trabalho de interpretar, de acolher, de cuidar disso, associar, o que a gente pode pensar, por exemplo, nesse caso? Quando ela vê a calça em cima da cama, ela vai fazer uma associação assim, sobrou pra mim. Isso também sobrou pra mim. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso que ele deveria estar fazendo. Isso é a criança no adulto, porque o que sobrou para ela? O trabalho do adulto. A criança nela teve, de verdade... Isso na história dela, né? Na dessa história paciente. dela. Eu acho que é um modelo muito bom, porque a criança nela teve que ficar cuidando do que o adulto não cuidava. Do que escapava, do que ficava para fora, do que o adulto não guardava, que era para ficar na vida adulta, escapava para o infantil, para a criança. Isso pode ser briga, pode ser uma sexualidade, pode ser um descuido com a criança, pode ser um monte de coisa. Exato. Então, assim, quando toca nesse tecido traumático, e aí isso dispara. Ela usava o modelo do nervo exposto, né, uma queimadura. Quando toca ali, naquele ponto, a pessoa pula de dor e tem essa reação exagerada de ficar muito brava, porque o marido vai falar, mas é só uma calça em cima da cama, eu posso guardar, tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque como tocou nesse tecido traumático, ela vai reviver o trauma, e aí a criança que tá no comando, né? E aí essa criança tendo escuta, tendo espaço e recebendo essa continência, vai podendo se acalmar e podendo lidar com isso. No caso da sua paciente, por exemplo, que você está contando, eu acho que os pais morreram,
de alguma maneira, em algum sentido, eles sumiram do espaço psíquico, ela caiu do espaço psíquico desses pais. Ficou totalmente desamparada. Em alguma situação, em alguma, né, são micro traumas, micro situações que isso deve ter acontecido repetidamente, e aí se estabeleceu essa, né? Então acho que é um conceito bem legal mesmo, interessantíssimo, e eu acho que é fundamental, porque eu acho que tem uma discussão na psicanálise se é tudo do mundo interno, tudo do psiquismo, ou se tem uma correspondência fora, né? Essa linha Freud, Ferenczi, Winnicott, que a gente trabalha muito nessa linha, considera que existiu de fato no ambiente um acontecimento, uma experiência que de certa forma foi desmentida, foi negada. Isso não é nada, isso é bobeira, isso não está acontecendo, e a partir daí estabeleceu esse tipo de trauma que vai fazer com que tenha essa fixação dessa criança nesse lugar e a criança não consegue sair dali, fica repetindo. Eu acho complexo a clínica porque, em alguns casos, você encontra a proporcionalidade num outro momento da história biográfica da pessoa. Mas tem uns casos você não que encontra. Isso não é assim. Você fica vendo... Só houve algum tipo de fixação numa fantasia mais ou menos sustentada por uma parte do ambiente. Mas não... Esse exemplo é muito didático, eu acho que é um ponto de partida. Sim, e aí esse faz mais sentido. O mais absurdo é quando você não encontra necessariamente numa história biográfica. Você só fica observando como analista ou como vida, você fica testemunhando essa dor, esse nervo exposto e essa dor, com a calça em cima da cama. Só que você não consegue identificar o que é. Mas quando isso aparece, eu acho que esse exemplo é muito bom. É bom mesmo. Não para a clínica, mas para a vida. Porque a hora que aparece alguma coisa que você, sendo você o agente ou protagonista da cena, do chilique por causa da calça, ou sendo você uma testemunha de que acontece com você, eu acho que esse é um lugar assim de acender uma luz para dizer, ali tem um trauma dessa criança. Porque não adianta ficar falando, mas eu guardo a calça, mas não tem problema, mas você está exagerando, mas que exagero. É igual você falando da sua paciente, mas o que te irritou com seu pai, com a sua mãe? Não é dessa ordem. O que tem aí? O que tem? Não é dessa ordem. Eu estou lembrando, vocês falaram, tem um livro que a Helena de Siero, que é uma colega nossa muito querida, e ela é uma grande indicadora de livros, né? Ela que me indicou esse livro, que para mim foi muito importante, é um livro que chama Yoga, do Emmanuel Carrère, um escritor francês. E aí tem uma partezinha do livro, que nem é uma questão muito importante, mas eu grifei porque para mim fez muito sentido, que ele pergunta para um padre que passou a vida inteira, 50 anos, ouvindo confissões. Que eu acho que é muito parecido com acho que o que ele pega dessa conversa é muito parecido com a clínica. Seria perguntar para um psicanalista, o que você entendeu da natureza humana, ouvindo as pessoas te contarem coisas, né? A vida inteira. E uma das coisas que esse padre fala é, não existe gente adulta. Eu acho bonita essa ideia de que essas partes nossas infantis, elas vão acompanhar para sempre. E quanto menos consciência ou análise ou pesquisa de si mesmo, mais essa criança conduz as coisas. Mais ela está no banco do motorista, né? É que esse exemplo ele está mais perto da clínica porque gera sofrimento. Acho que essa situação gera uma queixa e uma demanda que se encaminha transferencialmente para a figura da analista, do analista. Mas também acho interessante pensar que essa zona do nervo aberto pode ser um traumático marcado pelas marcas de fixação da sexualidade infantil. Não precisa ser só formadora do trauma, mas pode ser o trauma do grau de prazer que você tem com alguma coisa, o excesso... Qualquer excesso. Um excesso de excitação relacionado a coisas inúmeras, infinitas, do tipo... um paciente estava falando como ele gosta de apostar, e agora isso está por todos os lados, né? Betano, Superbet, Bet Sport, Bet não sei o quê. O que são essas coisas? Não sei. De aposta, esportiva. É do joguinhos, assim. Joguinho do... Tem um bicho, como é que é? Leão, gatinho? Jogo do bicho? Não, tem o jogo do bicho. Também. Mas não é só o jogo do bicho. Se você assiste hoje uma partida de futebol na TV ou qualquer esporte, por todos os lados está assim, aposte, está 1-2, está 1.39, 2.42 pelo empate, por todo lado. E ele tem uma coisa com os dados. Ele gosta de ir lá apostar num lugar
que é uma contravenção, porque não pode, assim, no Brasil, mas tem. Um lugar lá que ele vai postar os dados. Ele fala que quando rola os dados, existe uma coisa sobrenatural para ele, na experiência de excitação. Se ele vai ganhar ou perder, é uma coisa quase que secundária. Ele vê o movimento dos dados rolando e de que pode sair qualquer coisa entre 2 e 12, que é a soma dos dados, produz um negócio para ele e para cada um. Estou aqui gravando, para mim eu tenho uma área dessa de nervo aberto, mas acho que não traumático como sofrimento, mas de ver coisas balançando ao vento. Essas coisas, quando balança alguma coisa ao vento e cai, folha, eu não sei, me toca em alguma área que claramente não é objetivamente adulta, me pega num lugar especial, num lugar macio para cada um. Medos infantis, né? As crianças têm alguns medos, assim. Vocês lembram de ter medo de alguma coisa? Eu tinha medo de um quadro que tinha na minha casa, de uma menininha. Era tão bonitinho, uma menininha assim no meu quarto, e ela ficava me olhando. Onde quer que eu fosse no quarto, ela estava me olhando. Era uma Mona Lisa do terror. Sim, e eu morria de medo. E eu chorava e pedia para a minha irmã que tinha colocado, minha irmã mais velha, né? E eu pedia para ela, por favor, tirar aquele quadro. E ela gostava do quadro, então ela não tirava. Eu falava, não tem nada. Não tem nada aí. Mas aquele olho grandão, assim, me olhando em qualquer lugar que eu fosse, representando os meus medos, né, inconscientes, a minha sexualidade, a busca pelo prazer, era extremamente assustador. E eu acho que a gente vive com esse olho depois, né? Sim, fica o marcado. O resto da vida o olho tá olhando a gente. Mas tanto em termos de produzir sofrimento, quanto em termos de produzir sensações de vitalidade. Me sinto vivo. Eu tô aqui mergulhado nessa piscina que é o mundo, nesse carrossel girando que é o mundo. E determinada experiência me pega, me engancha. Acho que o trabalho de análise ajuda, ou deveria ajudar alguém a encontrar essas marcas que são muito singulares para cada um, que de um lado produzem prazer, de outras produzem sintomas, produzem sonhos. Para cada um vai ser uma coisa totalmente distinta. Para algumas pessoas vai ser alguma coisa mais dentro da lei, para outras pessoas vai ser alguma coisa mais fora da lei, de acordo com como a gente combinou de estruturar a nossa civilização num dado momento. Então isso circula, né? Eu acho que... E uma análise, acho bom marcar isso. A gente já falou isso em tantos episódios, mas acho sempre bom retomar esse ponto, que uma análise não é o amadurecimento completo do infantil. Isso, eu vou pegar essa criança e vou colocar ela no infantil, depois na primeira série, depois na quinta, até a faculdade. Aí ela vai crescer e não vai sobrar nada do pequeno e da pequena ali. Se você tem um prazer de ser conduzido, a análise levaria você a se apropriar do prazer que você tem em ser conduzido e não querer assumir certas direções e não consertar você no sentido de que você deveria ser uma pessoa... Só que quando você elucida esses conteúdos recalcados, inconscientes, o próprio conteúdo em si se transforma. Ele vai se desgastando, ele vai também perdendo velocidade, perdendo força na medida em que é arrastado para a consciência. Ou você vai explorando ele de um jeito mais interessante. Vai se deslocando para outros lados. Porque quando eu pensei nesse episódio, eu comecei a pensando no quanto que tem momentos da nossa vida, muitos, em que a gente se sente surpreendido por essa criança em nós, no sentido meio, entre aspas, negativo. Eu não sou tão adulto assim, olha o que eu fiz, olha o que me escapa. Que feio, né? Que eu não consegui. Eu me sinto muito assim. Que feio, muito infantil. Né? Que feio. Sabe o que eu me sinto muito assim? Bobo. Estou muito triste com você. Quando as pessoas falam assim, nós três temos filhos meio pequenos, o seu já é maior. Mas que bom que o meu é maior. Quando as pessoas falam assim, não, com criança, você não pode mudar de ideia. Então você tem que falar uma coisa e manter aquela coisa. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Tem hora que eu penso uma coisa, tem hora que eu penso outra coisa. Aí eu fico pensando, gente, cadê essa parte adulta que dizem que tem que ser assim, consistente, racional, fazer uma escolha e manter ela até o fim. Então eu fiquei pensando nesse sentido da criança que nos atropela e faz a gente tropeçar. Mas aí eu fui pensando ao longo de ir preparando assim pra gente para essa conversa, eu pensei na questão da sexualidade. Pensei primeiro na parte mais trágica e perversa. Por exemplo, toda a história de assassino, qualquer tipo de crime
envolvendo sexo, que eu e a Vanessa gostamos muito de ouvir modus operandi. A gente não gosta disso, a gente gosta de ouvir essa história. Tira fora Vamos dessa. falar sobre isso. Por que aconteceu que o modus acabou? Modus voltou. Ai, graças a Deus. Tem um episódio Ai, novo. que bom. Então tá. O modus operandi, vamos fazer propaganda Eu e a aqui. Vanessa gostamos muito. O modus é um podcast que conta casos de crime. Mas por que é legal para psicanalistas, vai? Porque eles começam legal com pra muita gente. É muito pra muita gente, mas pra gente acho que em especial por quê? Porque ela faz essa... Ó, ele gosta também. Ele faz... O que elas fazem no modus? Ela conta a história, então às vezes é um crime muito conhecido, muito célebre, sei lá. Bandido da Luz Vermelha. Isso, Bandido da Luz Vermelha, Jack o Suzane Estripador, von Suzana, Richthofen. esses aí. Só que aí eles começam assim. Essa pessoa era o segundo filho do casal tal, que morava não sei onde, blá, blá. Elas vão reconstituindo A uma pessoa. história É muito legal. pra dizer como ela se tornou esse criminoso, essa criminosa. E assim, não tem nenhuma história, principalmente de pedofilia, de estupro e tal, que a pessoa não tenha passado por isso na infância. Né? É quase uma ideia meio comum. Sim. Tipo, a pessoa se torna um criminoso, um abusador, porque ele foi Porque abusado, foi gravemente traumatizado. E todo mundo se acalma com essa ideia. Isso, também, essa né? é uma ideia muito... Só que não, né? Não adianta nada. Não adianta nada. Tá Só fazendo do mesmo jeito. Não, só que o legal de pensar isso é que a nossa sexualidade, supostamente, pelo menos não criminosa, ela é igualzinha. Não, minha não é. Não, então. Não, dá licença. Eu ia falar não criminosa, eu ia falar supostamente normal, A Vanessa que não vai saber existe. falar um pouco mais sobre isso. Ela que curte essas coisas, ela vai poder falar com mais que horror. propriedade. Não, mas eu fiquei pensando nesse sentido. Bom, quando você pega lá um estuprador, né, nesses casos do modus, ele sempre identifica, foi estuprado pelo tio, apanhou na infância. É uma história quase que comum do causa e efeito de se tornar uma pessoa violenta, etc e tal. Mas se a gente for pensar, a nossa sexualidade, entre aspas, normal, tô chamando de normal, para psicanálise não existe isso, no sentido de normalidade e esquisitices, mas estou chamando de não criminosa. Quantidades e fixações É, para psicanálise, isso, né? E não qualidades diferentes. E não moralmente, não dizendo no sentido moral, mas que toda sexualidade ela é marcada, segundo Freud, por esse trauma, essa pequena fixação em algumas coisas. E isso conduz a nossa vida adulta, inclusive a nossa vida sexual adulta. Sim. Não tem adulto ali, Sim. tem criança que se colocou numa posição ali na saída do complexo de Édipo, que se identificou mais com mamãe, papai, ou com essa ou com aquela posição, ser mais mandado, mais sei lá, ser mais objeto, ser mais agente, etc. Aí eu fui pensando nesse sentido também, do quanto a sexualidade adulta ela é muito conduzida por essa criança que está no banco do motorista. No volante, tá no volante, né? É. Agora eu também penso que tem esses casos dos assassinos, serial killers, que você consegue comprovar, quase que por A mais B, numa teoria, numa formulação matemática, do porquê a pessoa se tornou quem tornou. Mas acho que também tem vários casos de criminosos que você tenta esmiuçar e a pessoa fala assim, pode procurar o quanto quiser. Não tem eu nada tive uma aí. vida razoável, Me sou tornei. eu. E o contrário, a pessoa pode ter uma vida Fudida. horrorosa, bizarra, Isso. e não se tornar nada disso. A diferença- Então não dá pra rastrear, né? Tem os dois, acho que a gente falou disso em algum outro episódio, será que foi do Dahmer? Tem os dois últimos filmes que aparecem o Coringa no Batman. O último é o próprio Coringa, com Joaquin Phoenix, e o outro é o Coringa que fez o Heath Ledger, que depois ele morreu e ganhou o Oscar póstumo. No Coringa, do Snyder, existe uma fórmula matemática de por que o Coringa se tornou o Coringa. A série de humilhações, de abusos, de viver à margem No segundo, social, política, econômica, e de sofrer violência, de sofrer... do Joaquin Phoenix. Do Joaquin Phoenix. sim. O outro, que é do Heath Ledger, Não. ele vai inventando histórias, nenhuma delas é necessariamente violenta. E- Nenhuma delas é necessariamente verdadeira. verdadeira. Olha meu lápis. Eu gosto mais do Heath Ledger. Eu acho que parece mais com a vida. A ideia de que você não toca num ponto de causa e efeito. De Mas que tem algum mistério do infantil, Que não- que você desse não infantil da alcança. psicanálise, que escapa. Mas quem apronta, Que você sonda, mas escapa. quem apronta, quem faz essas coisas é sempre a criança Como assim? no adulto. Tudo que a gente faz,
que é socialmente não aceito, Errado, inadequado, feio, bobo, ridículo. Se é uma maneira de você É definir sempre. o que é infantil. Ou de se desresponsabilizar, é isso que você está Não, pensando? não tô falando de se desresponsabilizar, mas é uma questão que me surgiu agora, real mesmo. Será que é que toda vez que a gente desfaz o combinado com a civilização, Tá. que eu acho que nós adultos, a gente quer cumprir o combinado. Sim. A gente fala, não, ok, é melhor, eu vou viver mais, eu vou ficar mais seguro. Eu concordo. Eu concordo. Eu não posso dirigir e beber, eu tenho que dirigir com carta, eu tenho que pagar tudo, todas as Eu não contas. posso brigar e dar um piti enorme e tal. Eu tenho que honrar os meus compromissos da civilização. Normalmente o adulto ele é egocintônico com isso. Ele fala, ok, tá combinado. Tá combinado. E será que é sempre a criança que puxa o tapete, que faz tropeçar, que desfaz o combinado, né? Tá É uma pensando, dúvida. Mas você tá pensando em que? Se não for esse infantil que vem de algum... É um adulto, só que não lugar tá de misterioso ou o quê? acordo. Tipo Geni. É. Geni Nunes, ela fala, não, estou de acordo com essas regras. Tá. Vou fazer de outra maneira. Fala da Geni. Ouvintes estão pedindo que você fale um pouco mais de Geni, Vanessa. Destrincha um pouco esse tema. A gente tá enrolando faz tanto e faz tempo. Não, gente, e faz o arco que você tá querendo amarrar não, com mas essa ideia. Vamos falar um pouco, porque a gente fala toda vez e não fala. Geni Nunes. Pode falar, Maria. Geni Nunes é uma psicóloga de origem guarani, se não me engano. E ela é uma das intelectuais, eu acho que mais hypadas do momento. Fui tentar ver ela no Café Filosófico, cheguei 2 horas antes, estava cheio, não consegui. E ela escreveu um livro chamado Descolonizando Afetos. E ela é uma pessoa que está falando em todos os lugares. Quem quiser seguir ela, o Instagram dela chama Geni Papos. E ela traz a ideia do povo guarani, eu não sei se exatamente é exclusivamente desse povo, ela fala como se fosse de vários, mas talvez eu fale bobagem aqui, mas ela diz sobre a não monogamia. Cosmogonia Guarani. Então ela fala que a monogamia nas relações afetivas, amorosas, ela foi um projeto de colonização, né, dos portugueses quando chegaram no Brasil. Os povos originários não viviam assim as suas relações afetivas, nem em termos de exclusividade sexual entre um casal, nem em termos de cuidado com as crianças. Eram outros tipos de arranjo de família e de casamento. E que os colonizadores vieram, e por questões aí econômicas, de poder, da Igreja Católica, de herança, de dinheiro, de submissão, de controle, etc. e tal. Designaram como primitivo inferior. Como primitivo e inferior. Ela fala uma coisa que eu acho muito engraçadinha, que ela fala selvagem. Aí ela fala assim, e alguém quer fazer sexo civilizado? Né? Quando diz do sexo selvagem, ela fala, e civilizado, alguém quer? Mas aí é por isso a brincadeira, que a gente tá para falar da Geni faz 1000 anos, a gente lê as coisas dela, a gente conversa e não falamos. Mas o argumento dela tem um espaço nessa discussão adulto-criança, com certeza. Tem, né? Porque quem combina, olha, concordo com o pacto civilizatório tal, é o adulto. Será que é a criança que discorda? Ou será que é uma parte adulta que pode pensar, que não está na posição esquizoparanoide, que está numa condição de elaboração? Eu acho que esse é um fala, não, eu não concordo com esse combinado. Não é sempre a criança que está aprontando, talvez. Aprontando nesse sentido aí de infantil mesmo, de fazer arte. E às vezes pode ser uma decisão, algo elaborado. Lógico que pode. Interrogação. Quem não se comunica se estrumbica, assim, nesse sentido, né? De você fazer acordos adultos para alojar a sexualidade infantil e suas possibilidades de derivação dentro de uma vida de combinados, de espaços e aberturas da vida adulta também. Eu acho que tem tudo a ver com o tema, trazer a Geni e o livro dela. Todos os caminhos nos levam a Geni. Todos os caminhos. Em Geni We Trust. Temos aqui Geni Fala Rosa do meme, Monteiro. fala do meme da pessoa, não conhece. Então, gente, a Geni, ela fala sobre a questão da não monogamia, que é uma questão que vem se falando bastante, acho que em vários círculos. Uma coisa que eu acho bem legal que ela fala,
ela fala assim, quando dizem que essa história de não monogamia, de outros arranjos entre os casais é uma coisa de modismo e é de agora, como se fosse uma coisa assim meio, não monogamia, vegano e andar de bicicleta, entendeu? Sei lá. E ela fala que isso é uma invisibilização de toda uma organização que sempre aconteceu e que é muito antiga, dos povos originários que se organizavam de outras maneiras. Inclusive os homens normalmente não são monogâmicos. Tem as mulheres. Vamos começar a briga agora. Em termos de fantasias, você está falando em termos do quê, Vanessa? Em termos anímicos, em termos comportamentais? Em termos culturais. Onde é que a gente está, né? Em termos históricos culturais. Vamos voltar lá para a Lívia Strauss. Mas o que eu gosto, assim, eu acho forte lembrar dessa ideia da colonização. Mas deixa eu só terminar o meme que você pediu, eu esqueci. Então, a Geni, ela fala da questão da monogamia, e aí eu acho que muita gente lê que porque está procurando outras maneiras de se relacionar e acredita que talvez existam outras formas. E aí tem um monte de meme que toda a entrevista dela, alguém pergunta pra ela, Geni, e aqueles memes que a Geni, eu não consigo. Eu entendi o argumento, mas eu entendi na minha cabeça. Aí, não dá. Aí tem a parte criança também, tipo, tá bom, eu entendi, ok, eu li, faz sentido, mas se eu não consigo, então, meu ciúme, meu ódio, minha criança dentro de mim, gente, não. Eu acho que é muito difícil conseguir uma coisa dessas. E a monogamia é fácil. Nada é fácil. Mas ela fala no livro que também nada é fácil. Ela não está propondo um caminho não tá. É só brincadeira aí. Eu também acho que quando tem o tema da colonização, isso me pegou assim da conversa, porque tem a ver talvez com esse impasse criança-adulto ou colonizador-colonizado, porque o ato colonizatório, ele é tanto uma realidade social dos europeus sobre os povos originários, do branco sobre o negro, porque é uma ação de você designar a priori tudo que vem daquele lugar como alguma coisa primitiva, arcaica, selvagem, não civilizada, não letrada, que pode ser dispensado ou evoluído. Menor, né? Menor, inferior, involuído. Infantil. E você propõe um modelo da evolução, da civilização. Frantz Fanon também fala bastante disso no Peles Negras, Máscaras Brancas, em relação a essa criação violenta das castas de superioridade e inferioridade. Funciona muito nesse sentido. O que é mais perto da natureza e o que é o mais perto da civilização, dos estudos, do letramento, etc, né? Porque isso existe não só como violência racial, violência social, mas acho que talvez a gente possa usar esse modelo para pensar esse tema de que a vida adulta, ela vem de alguma forma a colonizar um lugar do povo originário infantil. E esse povo originário em cada um de nós, em vida inconsciente, vai tentar todo instante subverter esse ato de colonização para achar representantes da pulsão que tragam alguma coisa da civilização que foi aniquilada ou da civilização que foi soterrada. A formação de sintomas tem muito a ver com esse modelo, né? Em vez de ser o colonizador europeu, é o ideal do eu em termos intrapsíquicos. E o que sobra, que não combina com o ideal do eu, vai ser recalcado e vai tentar ficar voltando como o eterno retorno do recalcado em formas várias na nossa vida, né? Então, tem uma metáfora da colonização que tem a ver com a estruturação das camadas psíquicas também e da progressão do nosso desenvolvimento psíquico, né? Eu acho, Vã, que você pensou na Geni quando você falou do combinado. Não sei se foi aí que você foi. Foi. Né? Foi a ponte. Não foi de propósito. Mas foi aí que você pegou. Porque a Geni fala assim, quando diz sobre, por exemplo, tratando só... A gente está falando da criança no adulto em muitos aspectos, no traumático, na sexualidade, nas dores, nos sintomas, mas a Geni vai falar das questões propriamente da monogamia e ela diz assim, quando se diz o combinado é combinado, não é caro nem barato, não tem esse, né? Que é isso que a parte adulta faz com a civilização. Não, eu combinei e tá ok. A criança vem e fala, não tá. Você combinou sem a minha autorização. Não, eu não concordo. Assim? Não estou de acordo. Tem coisas aí que não. O inconsciente vem romper dessa forma. E ele vem protestar. Agora, isso que o Pedro falou é muito interessante.
Vocês já viram aquele livro 1808? Vocês já leram? Não li. Nunca li. Sobre a colonização. É. Uhum. Gente. Um historiador bem importante. Meu é. Deus. É legal? Vou ler. Meu Deus. É a vinda da família da corte para o Brasil. Eles vieram e aí eles contam como que era, ele conta como que era o navio, quantas pessoas vieram, assim, todos os detalhes. Eles vieram numa condição tão precária, de um nível inimaginável. A corte? É. O rei? E todo mundo. É. Todo mundo. Tanto que os ingleses ficaram com dó e ofereceram para trazer o rei no barco deles, no navio deles. Falaram, Coitado. Né? Tá faltando tudo. Aí faltava água, faltava comida. As mulheres tiveram que raspar todo o cabelo porque tava com piolho. Quer dizer, era assim, absolutamente precário em todos os sentidos. A corte portuguesa, lá em Portugal, já tinha uma vida cultural, educacional precária, não era igual os franceses, os ingleses. Não tinha, sabe? Até os mecenas, até os nossos poetas. Colonizadores eram assim. Então, aí quando o Franz Fanon fala isso, que o colonizador é alguém que parte de uma situação de inferioridade da sua própria terra. Então, exatamente nisso que eu queria chegar. Inferioridade. Exatamente nisso que eu queria chegar. Que você falou da briga de galo, que se o galo pudesse, ele punha alguém inferior para brigar no lugar dele. Alguma espécie inferior, um lagarto, para fazer rinha de lagartos. Exato. Então, assim, da mesma forma, esse adulto em nós, eu acho, esse colonizador que tenta colonizar a nossa criança, também vem numa condição oprimida, de pobreza psíquica, de falta de recursos, de miséria humana. E ok, faço combinado, porque senão eu vou morrer. Eu vou combinar com a civilização porque é a única escolha que eu tenho. Mas, né? Só que dá ruim. Sim, exatamente. Bonita essa volta que a gente deu, porque eu achei que a gente estava falando da criança no adulto, que assim, de um jeito mais tradicional, a gente pensaria que a análise iria, de alguma forma, pôr luz sobre essa criança, entender esse trauma dessa paciente que a Marion citou aí, de como ficaram sobras para ela enquanto criança, e por isso ela briga com o marido, e que essa criança ia, de alguma maneira, crescer. E agora a gente está falando o contrário, do adulto que ouve a criança, que fala, deixa eu ver então, o que é isso? O que se disse? Eu vejo, por exemplo, a gente vai almoçar às vezes em família e eu vejo minha filha comendo. E ela gosta de fazer um negócio, sempre que tem algum tipo de molho, igual você vai no japonês, ela pega a piscininha do shoyu e ela coloca shoyu e ela começa a colocar o arroz e misturar com o peixe, e daí ela põe a cenoura, e daí ela põe o arranjo da mesa, e daí ela bate com wasabi. Aquilo pra mim é absolutamente nojento. Eu não consigo tolerar aquilo. E começa a escorrer e suja. Eu fico assim, Beatriz, pelo amor de Deus, não faz isso, faz aquilo. Eu tento me segurar para não colonizar uma área de excitação. Para a psicanálise, o que anima ela é um erotismo dela relacionado a fazer essa mistura macetar toda essa mistura. Ela está macetando os ingredientes e criando uma maçaroca. Ela adora fazer isso. Eu não tolero, mas o impulso primeiro, assim, não é assim que faz. Não é assim que faz, põe pouco, não é assim põe que um de cada vez. Esse é um modo inferior de comer. Eu vou te ensinar qual que é o modelo civilizado superior para que você possa estar em num restaurante superiores. Direito. Senta direito, não faz isso. Fica direita. E eu olho as pessoas, ninguém está tão incomodado igual eu tô. É que você é o pai, né? Então é um impulso relacionado a você colonizar. E se eu trato ela assim, provavelmente eu trato as minhas partes que se parecem com ela assim também. Então toda a violência colonizatória também tem a ver com um tipo de opressão intrapsíquica a partir da... me parece, a partir do texto da Vanessa, a Vanessa escreveu um texto no Observatório Psicanalítico, que acho que todo mundo deveria ler, que chama... Como é que chama? A Rinha de Galos? Vou confessar uma infâmia. Vou confessar uma infâmia. Então tem essa imagem da rinha de galos, dos homens colocando os galos, os animais selvagens, para digladiar e lutar até a morte. E eles que se explodam para o meu entretenimento. Só que ela coloca de um jeito muito sutil que os homens que exploram os galos são eles mesmos explorados na sua sociedade. São os trabalhadores mal remunerados,
são as pessoas que têm que beber muito para aguentar a sua vida de privação econômica, de privação de recursos, de vínculos todos meio que rasgados, instabilizados, porque estão à margem de um Estado injusto. Então tem um jogo do empurra para ver quem que vai ser aquele a ser colonizado e alvo da minha violência. Tem muito a ver com a identificação com o agressor também, né? Então os homens empurram os povos originários, ou empurram, os homens brancos empurram os negros, os homens empurram as mulheres. E tem um tipo de jogo do mico, assim, sabe? Quem que vai sobrar com essa carta de ser aquele cujo modo de vida não vale, cujo modo de vida é inautêntico e baixo e vil e vulgar e grosseiro e tem que se acostumar com uma... E isso no desenvolvimento ontológico da criança para o adulto faz sentido em várias medidas. Você não pode entrar aqui na Unicamp sem roupa, você não pode agredir alguém. Agora, você não pode tirar a liberdade de ter o impulso de ficar sem roupa, ou de ter o impulso de querer matar alguém, ou de... você não pode consertar os impulsos das pessoas, mas você pode melhorar os combinados que cada um tem. Você não pode retirar os impulsos não monogâmicos das pessoas. Você vai tentar fazer com que a pessoa tenha contato e encontre um lugar para isso nessa construção maior, né? Eu acho que isso que é um processo analítico. Então, e um processo civilizatório, idealmente também. E quem é empurrado para essa rinha, para essa briga, normalmente é quem está mais perto da criança, no sentido da vulnerabilidade. Né? Porque a criança é extremamente vulnerável. E aí que eu acho que tem... Eu só queria, pra gente terminar, estamos acabando aqui... Eu escolhi uma partezinha de um livro da Malvine Zalcberg, que é uma psicanalista lacaniana, que chama Amor, Paixão Feminina. Que aí eu acho que a explicação que a gente vem falando, né? Essa criança sobra, né? Mesmo no pacto que o adulto faz com a civilização, mas por que esse adulto tem que fazer? Por que essa criança também tem que fazer? Tem que fazer porque senão morre. Porque a gente nasce num estado de desamparo absoluto, em que a gente depende do outro muito, né? Então, só para colocar aqui uma citação desse texto que eu acho bem interessante, ela fala assim: tudo começa com o estado de desamparo que a criança de ambos os sexos, aliás, se encontra no início da vida. Freud considera essa condição um verdadeiro drama do ser humano. Nascer em um estado de completa dependência de um outro para suprir as suas mais básicas necessidades. Aí ela vai falando de como esse outro vai precisar ser investido do suposto saber, de tudo, e daquele que vai me garantir alguma coisa. Porque eu nasço sem nada. Mas aí eu acho que a gente vai falando disso, de como a criança tem que fazer esse pacto, a parte adulta nossa faz o combinado, teoricamente não é caro nem barato, só que quem sabe um pouco mais para frente, ou tendo um pouco menos dessa experiência de desamparo, a gente possa escutar essa criança e dar um lugar para ela, né? Sim. Menos oprimido. Pronto, terminamos. Pronto, gente. Então, ó, até daqui 2 semanas. Beijos. Sigam a gente no nosso... A gente tem um canal no TikTok que tem os vídeos, a gente tem um canal no YouTube que tem esses episódios completos, Instagram pra conversar com a gente e @LaForaCast. @LaForaCast. E agradecer muito aqui a equipe Júlia Bravo, Calico, Liz, Beatriz e Nick. Eu queria o arroba, eu vou pôr em todos e da o gente nosso põe. querido e amado Daniel Nishida, sempre. Salve, salve, Daniel Nishida. Editor de áudio. Até daqui 2 semanas, gente. Tchau. Tchau. Até a volta.